A paz do Senhor Jesus, queridas e queridos que me assistem. Hoje nós vamos para a parte 2 da nossa reflexão e eu quero falar hoje sobre as fortalezas. Fortalezas que o inimigo, que Satanás constrói em nossa mente. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Então vejam, queridas, como que o inimigo ataca a nossa mente, né? Através de argumentos, pensamentos. Então talvez a sua mente está sendo atacada aí por pensamentos malignos, medo, tristeza, dúvida, insegurança, e isso está sendo transposto, né, para o ambiente da sua família, para o ambiente familiar. E você muitas vezes não está tendo consciência desse ataque, pensando que é você, que é coisa da sua cabeça, que é o seu gênio, né? Que é assim mesmo. E aí o ambiente familiar fica carregado, pesado, cheio de contenda, cheio de briga, de discussão, né? E o inimigo vem vencendo essas batalhas. E isso tudo por causa da ignorância, né? Pela falta do conhecimento de Deus e do conhecimento dessa batalha espiritual. Então, o livro que nós estamos conversando, né? Que nós vamos conversar essa semana é esse aqui. É o livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente. Então, a autora ela vai nos conscientizar dessa guerra que é espiritual e que acontece aqui, na nossa mente, no nosso pensamento. Então vejam, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, ele usava da palavra de Deus para refutar os argumentos de Satanás. E Satanás o atacava com a palavra também, com os argumentos. Então, queridas, é isso que acontece, né? Essa guerra, ela é uma guerra espiritual, o campo de batalha é a nossa mente e as armas são a palavra. Amém? Então vejam, esse versículo diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais. Então, às vezes você está tentando vencer algumas batalhas aí de ordem espiritual com a sua própria força, com sua própria sabedoria, com seu próprio conhecimento. Mas as armas da nossa milícia, diz a palavra, elas não são carnais, né? Elas são poderosas em Deus. Então, significa que sozinha também elas não nos servem, né? Elas são poderosas em Deus. Então, com Deus, né? Para destruir fortalezas. Então, nós vamos conversar um pouquinho no vídeo de hoje sobre as fortalezas que Satanás constrói em nossa mente. Então, veja, cada pessoa tem uma história de vida, desde a concepção, crescimento, enfim. E essa história de vida, ela afeta a vida adulta da pessoa, as escolhas que a pessoa faz, as inclinações, os gostos e não gostos, né? Então vejam, tem pessoas que foram planejadas desde a concepção, desejadas pela família, pelo pai, pela mãe, tiveram uma infância feliz, experiências boas, certo? Em contrapartida, existem pessoas que não foram desejadas, mas foram rejeitadas desde a concepção, ou tiveram experiências de abuso, violência, né? E, enfim, tantas outras formas ruins, né? Que são circunstâncias que podem acontecer
e que acontecem na vida de muitas pessoas. Então a autora ela vai dizer que Satanás ele se aproveita dessas circunstâncias que acontecem na nossa vida para construir fortalezas. E o que são fortalezas? São formas de pensar que nos escravizam, né? E nós nos tornamos escravos por conta dessa forma de pensar. A autora traz a história de Maria, é provavelmente um nome fictício, talvez a história seja real, não sei dizer. Eu acho que é mais uma história mesmo, só para reflexão. A história de Maria é uma mulher que conhece a Jesus, né? Ela é convertida, mas ela tem um casamento muito infeliz, muito desrespeitoso. Ela não consegue reconhecer a autoridade do marido, ela não consegue permitir que ele administre as coisas em casa, ela centraliza tudo nela. E a autora vai justificar, ou melhor, vai explicar essa ação dela, voltando à história de vida, que ela tinha um pai extremamente autoritário, um pai que a espancava só para descarregar as raivas, e também maltratava a mãe dela, e enquanto isso o irmão, que só porque era homem, não era bem tratado, né? E aí o que o inimigo murmurava na mente da Maria? De que os homens eram assim mesmo, de que eles não valiam nada, de que todos eram assim, que apenas o fato de ter nascido homem já o dava direito de maltratar as pessoas, já o dava liberdades para tomar decisões, coisa que ela, por ter nascido mulher, não tinha. Então, o que a Maria pensava? Quando eu crescer, né, isso não vai acontecer comigo. Homem nenhum vai fazer isso comigo. Então a autora diz assim, repita essa frase na sua mente umas 100.000 vezes num período de 10 anos. Com certeza vai se tornar cada vez mais difícil que você consiga construir um casamento feliz, um casamento saudável, né? E se tornar uma esposa doce, meiga, submissa. Então, assim, são fortalezas que o inimigo constrói em nossa mente e nos escraviza, né? Nos escraviza. Então, queridas, como que nós devemos fazer, né? Para que essas fortalezas venham ser destruídas. Então, as nossas armas não são carnais, né? Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Então, Satanás, ele tenta estabelecer essas fortalezas em nossa mente, certo? E como que nós vamos fazer? Então, nós vamos nos agarrar à palavra de Deus. Nós vamos usar a palavra de Deus. A Bíblia, ela se refere lá em Efésios, quando vai falar da armadura, né? Sobre a armadura de Deus, ela coloca a palavra como espada, né? Então, como que nós atacamos? Nós atacamos com a palavra, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Esse é a própria Joyce Meyer, ela tem o dom da palavra. E as circunstâncias da infância dela, ela tem uma história muito triste de abuso sexual pelo pai dela. Então, quase 10 anos sendo abusada pelo próprio pai. Então, ela diz assim que o inimigo a feriu na sua infância. E então, esse dom que Deus a tinha dado, que é o dom da palavra, ela usava para, né, destruir as pessoas. Então, espiritualmente falando, com a palavra a gente pode retalhar alguém, né? Mas ao mesmo tempo, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, através da sua palavra, a restaurou. E ela hoje, sarada, né? Ela sara, ela cura as pessoas, né? Através do poder de Deus e da consciência de Deus. Então, pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas também curam pessoas. Esse é um dos slogans que ela usa muito, né? Então, uma das coisas importantes
né, que ela traz aqui é que a nossa história de vida, ela não pode servir para justificar o nosso mau comportamento. Então, existem pessoas que se apoiam na sua história de vida para estar sempre escravizado por aquilo e vivendo aquela situação. Então, à medida que o Espírito Santo for te revelando as fortalezas que foram construídas em sua vida, você precisa confrontar elas pela palavra de Deus e não permitir que o seu passado continue te fazendo escravo disso, tá? Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas, mas Deus está do seu lado, amém? Então, vejam só, é preciso encarar a verdade sobre si, sobre o seu passado, à medida que Deus vai te revelando. E, de modo geral, as pessoas têm a tendência de justificar seu mau comportamento e acabam permitindo que o seu passado e o modo como elas foram criadas as afetem o resto de suas vidas. O passado pode explicar por que estamos sofrendo, né? Mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos deles, tá? Então, o seu comportamento é externo, é apenas o resultado da sua vida interior, né? E Satanás, ele sabe que se ele puder controlar os seus pensamentos, ele também fará isso com as suas ações. Por isso, a importância da palavra de Deus. Nós falamos no último vídeo sobre a importância de habitar na palavra de Deus, né? Para destruir argumentos, para repreender pensamentos, né? Para comparar a nossa mente com o que está na mente de Cristo, porque é de vital importância, e a autora vai dizer isso, que a nossa mente esteja alinhada à mente de Deus, ou seja, em concordância com a mente de Deus, né? Então, a mente de Cristo, ela é uma mente vitoriosa, uma mente cheia de esperança, né? Uma mente cheia de fé. Então, queridas e queridos que estão me assistindo, nós estamos em uma guerra, né? Nós estamos em uma guerra espiritual, e a mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do nosso lado, amém? Um beijo e fiquem na paz do Senhor. Até a próxima!